Esther. Rollie odiava-o mais do que qualquer outra pessoa. Nascida a 8 de novembro de 1920 em Pompano Beach, Flórida, Esther Rollie foi uma atriz pioneira que se tornou uma figura icônica na indústria do entretenimento. Foi a primeira mulher afro-americana a interpretar uma matriarca numa série de televisão em horário nobre, e a sua carreira ajudou a abrir portas a futuras gerações de atrizes negras. A paixão de Rollie pela representação e a sua dedicação em representar a cultura afro-americana de forma autêntica nos mídia deixaram uma marca indelével no mundo da televisão e do cinema. Esther Rollie nasceu numa família numerosa na Flórida, sendo uma de 18 filhos, criada num ambiente familiar onde a educação e o trabalho árduo eram altamente valorizados. A vida de Rollie foi moldada por um forte sentido de responsabilidade e um compromisso com a sua comunidade. Mudou-se para Nova York no final da década de 1940 para seguir a sua paixão pela representação e matriculou-se na prestigiada Academia Americana de Artes Dramáticas. Esta foi uma decisão crucial na sua vida, pois permitiu-lhe melhorar o seu talento e obter o treino necessário para eventualmente ingressar no mundo da representação. A sua estadia em Nova York marcou o início de uma viagem difícil, mas gratificante. Rollie enfrentou desafios significativos como atriz negra numa época em que as oportunidades para as mulheres negras em Hollywood eram extremamente limitadas. No entanto, a sua determinação e talento cedo chamaram a atenção de agentes de casting e diretores de teatro, levando-a às suas primeiras grandes apresentações em palco. A carreira de atriz de Esther Rollie começou verdadeiramente no teatro, onde recebeu aclamação da crítica pelas suas notáveis interpretações em diversas produções da Broadway. Um dos seus papéis mais notáveis foi na peça The Almond Corner, escrita pelo conceituado dramaturgo James Baldwin. A peça, que abordava as lutas e os triunfos de uma comunidade negra ligada a uma igreja, deu a Rollie a oportunidade de demonstrar a sua excepcional versatilidade como atriz e de se consolidar como uma força a ter em conta no mundo do teatro. Continuaria a representar em inúmeras peças interpretando, frequentemente, personagens fortes e multifacetadas que desafiavam os estereótipos típicos das mulheres negras no teatro americano. A carreira de Rollie arrancou na década de 1960, mas foi o seu papel como Florida Evans na icônica série de TV Maud DeMille e 1972, a 1974, que realmente a catapultou para a fama nacional, tal como a pragmática governanta da progressista e franca Maud Findlay, interpretada por Bea Arthur. A interpretação de Rollie como Florida Evans conquistou o público, graças à sua personalidade digna, forte e ao mesmo tempo compassiva. A sua prestação representou um marco para as mulheres afro-americanas na televisão, pois ofereceu uma personagem realista e multidimensional em forte contraste com os papéis frequentemente unidimensionais atribuídos aos atores negros da época. Embora o trabalho de Rollie no teatro tenha sido inovador, foi o seu papel na série televisiva Good Times que realmente a catapultou para o estrelato. Estreada em 1974, Good Times era uma sitcom sobre uma família afro-americana da classe trabalhadora que vivia em Chicago. Rollie interpretou Florida Evans, a matriarca da família, conhecida pela sua bondade, sabedoria e força. Good Times foi inovador ao retratar uma família afro-americana que não era apenas definida pelas dificuldades da pobreza, mas também pelo amor, humor e resiliência. A interpretação de Rollie como Florida Evans foi digna e cativante, tornando-a uma figura acarinhada em lares por toda a América. A sua personagem era forte e solidária, e muitas vezes a voz da razão, fazendo de Florida Evans uma das matriarcas mais memoráveis da televisão daquela época. No entanto, a passagem de Rollie por Good Times não foi isenta de desafios. Inicialmente era presença constante no programa, mas à medida que as tensões entre o elenco e os produtores aumentavam em relação ao rumo da série,
Holly ficou desiludida. Ela queria interpretar personagens que fossem mais do que meros estereótipos unidimensionais e sentia que a série se estava a afastar dos valores que a tinham tornado inicialmente tão importante. Em 1977, Holly deixou a série sentindo que não lhe permitia expressar plenamente a sua visão para a personagem. Esta decisão foi ousada, demonstrando o seu compromisso com a integridade artística e o seu desejo de fazer parte de um trabalho significativo e que refletisse as suas crenças. Apesar da sua saída, o impacto de Rowley em Good Times foi incomensurável. Regressou brevemente à série para a última temporada em 1979, trazendo mais uma vez a sua presença única para o ecrã. Depois de Good Times, Rowley continuou a sua carreira de atriz com papéis tanto no cinema como na televisão. Apareceu em vários filmes durante a década de 1980, incluindo Driving Miss Daisy, de 1989, que foi um sucesso de crítica e de público, consolidando ainda mais o seu lugar em Hollywood. Ao longo da sua carreira, Rowley fez questão de assumir papéis que retratassem as mulheres afro-americanas de forma positiva, oferecendo representações de força, dignidade e amor. O talento de Esther Holly transcendeu os limites de qualquer papel ou gênero específico, como evidenciado pela sua diversificada gama de participações televisivas ao longo de várias décadas. De séries dramáticas a comédias ligeiras, a presença de Esther no pequeno ecrã foi tão dinâmica quanto inesquecível. Em O Incrível Hulk, ela trouxe profundidade e seriedade à sua participação especial, acrescentando ressonância emocional à grandiosa narrativa da série em Assassinato por Escrito. Esther demonstrou a sua versatilidade como atriz, transitando na perfeição entre o drama e o mistério, com uma graça e elegância naturais. Cada aparição televisiva serviu como testemunho da versatilidade e adaptabilidade de Esther como atriz, solidificando o seu estatuto de um dos talentos mais requisitados da indústria. Embora o impacto de Esther Holly na televisão fosse inegável, as suas contribuições para o mundo do cinema foram igualmente impressionantes. Filmes como Driving Miss Daisy e Rosewood Esther demonstrou o seu talento e versatilidade incomparáveis, apresentando interpretações que deixaram uma marca indelével tanto no público como na crítica. Esther Holly casou com Oscar Robinson, também natural da Flórida, em 1955. A sua união marcou um capítulo significativo na vida pessoal de Holly, tendo ocorrido numa altura em que a sua carreira estava apenas a começar a florescer. O casal permaneceu casado durante 2 décadas, navegando pelas complexidades do casamento em paralelo com as exigências da ambição pessoal e a evolução dos objetivos de vida. Embora a relação tenha terminado em divórcio em 1975, refletiu um período considerável de compromisso e história partilhada. Os motivos da separação foram mantidos em grande parte em sigilo, condizentes com a discrição e dignidade de Holly em relação à sua vida pessoal. Apesar do fim do casamento, Holly manteve o respeito pela vida que construíram juntos. Embora Esther Holly não tenha tido filhos biológicos, uma escolha ou circunstância sobre a qual nunca falou publicamente, desempenhou um papel maternal na vida da sua ex-enteada, Shirley May Robinson. Shirley, nascida em 1936, do anterior casamento de Oscar Robinson, tornou-se parte da família alargada de Esther durante o casamento desta com Oscar. Embora não fosse a sua filha biológica, a presença de Shirley na vida de Rowley acrescentou uma camada de ligação e responsabilidade familiar. Não se sabe ao certo o quão próximas as duas se mantiveram após o divórcio, mas durante o tempo em que viveram juntas, Esther era conhecida por ser uma figura afetuosa e solidária. Dada a inclinação natural de Holly para papéis de figura materna, como evidenciado pelas suas icônicas interpretações de mães fortes na televisão, é provável que tenha acolhido Shirley May com carinho e cuidado durante o tempo em que foram família. Esther Holly
canalizava frequentemente as suas experiências pessoais, incluindo as complexidades silenciosas da sua vida familiar, para a profundidade emocional que imprimia a sua performance. Embora nunca tenha experienciado a maternidade no sentido tradicional, o seu legado como figura materna, tanto no ecrã como talvez na vida real com Shirley May, continua a ter impacto entre fãs e colegas. Esther Hawley. Mais conhecida pelo seu papel de Florida Evans na inovadora série de TV Good Times, tinha a reputação de ser uma mulher determinada e pragmática tanto à frente como atrás das câmaras. A sua postura profissional extremamente comprometida traduzia-se por vezes em tensões pessoais com os seus colegas de elenco. Entre estas tensões, uma das mais notórias foi a sua amarga animosidade em relação a Jimmy Walker, que interpretava J.J. Evans na mesma série. A personagem de Walker J.J. tornou-se um ícone de Good Times, popularizando a sua catchphrase "Dynamite no more", não me deixo abater, e personificando o papel de um jovem esperto, atrapalhado e por vezes preguiçoso dos bairros sociais de Chicago. O seu estilo cômico, repleto de travessuras e humor extravagante, agradou a muitos telespectadores. No entanto, Hawley, que interpretava a sua mãe na série, não era fã da abordagem cômica da personagem, nem de como esta ofuscava a representação mais séria e realista da sua própria personagem. Ela tinha convicções fortes sobre o que a série deveria representar e o impacto que poderia ter nos espectadores, especialmente no público afro-americano. Desde o início que Hawley viu a série como uma oportunidade para apresentar uma imagem mais digna das famílias negras, algo que, muitas vezes, faltava na televisão da época. Estava profundamente empenhada em retratar Florida Evans como uma matriarca trabalhadora forte e amorosa. Na sua visão, a interpretação de Jimmy Walker como J.J. era uma distração do verdadeiro potencial da série. O humor pastelão da personagem e as frequentes piadas sobre ser um conquistador para ela banalizavam as dificuldades e a realidade das famílias negras que viviam em bairros sociais. Hawley sentia que as palhaçadas de J.J. não só eram irreais, como também prejudicavam a complexidade e a profundidade que as personagens negras podiam ter na televisão. A frustração de Hawley com a personagem de Walker não se limitava aos seus sentimentos em relação ao conteúdo da série. Ela também tinha problemas pessoais com Walker. De acordo com vários relatos de colegas de elenco e membros da equipa, Hawley não escondia o seu desprezo pelo comportamento de Walker no set de filmagens. Ela considerava-o frequentemente difícil de lidar, especialmente porque sentia que o seu foco em palhaçadas cômicas desviava a atenção da mensagem pretendida do programa. Walker, por sua vez, era conhecido por ter uma abordagem mais descontraída e menos séria em relação ao seu trabalho e não partilhava o mesmo sentido de responsabilidade que Hawley sentia pelo impacto cultural do programa. Esta animosidade chegou ao auge durante um confronto entre os dois. Relatos de pessoas presentes durante o incidente sugerem que Hall deixou os seus sentimentos bem claros. Terá dito a Walker sem rodeios que as suas atitudes estavam a prejudicar o trabalho que estava a tentar desenvolver no programa. Apesar disso, Walker, que era consideravelmente mais novo e ainda estava a construir a sua carreira, não pareceu levar as suas palavras a sério. Isso só alimentou a frustração de Hawley com ele, e a tensão entre os dois aumentou com o tempo. Embora a raiva de Hawley fosse dirigida à personagem de Jimmy Walker, também refletia uma questão maior com a qual se debateu ao longo da sua carreira: a representação de pessoas negras em Hollywood. Hawley estava profundamente empenhada em mostrar as complexidades da vida negra na televisão e acreditava que personagens como J.J. reforçavam estereótipos prejudiciais das pessoas negras, retratando-as como tolas ou preguiçosas. Embora o talento cômico de Walker fosse inegável e a sua personagem atraísse boas audiências, Hawley sentia que o equilíbrio entre o humor e a representação séria dos bons momentos estava a ser prejudicado, o que afetava negativamente a mensagem geral que a série tentava transmitir. Tensões pessoais entre eles tornaram-se um problema constante ao longo da série. A insatisfação de Hawley com Walker era tão profunda que a levou a abandonar a série nas últimas temporadas,
Após a sua saída, ela criticou abertamente o rumo que a série tinha tomado, particularmente a ênfase excessiva nos elementos cômicos representados pela personagem de Walker em detrimento da narrativa mais séria e socialmente consciente, que inicialmente tinha destacado Good Times. A saída de Holly marcou o fim de uma era para a série e era amplamente sabido que a sua relação tensa com Walker tinha desempenhado um papel significativo na sua decisão de partir. Jimmy Walker, no entanto, tinha uma perspectiva diferente sobre a relação. Em entrevistas ao longo dos anos, desvalorizou a tensão, explicando que simplesmente tinha uma abordagem diferente da comédia em comparação com Holly. Embora reconhecesse que Holly era uma atriz profundamente dedicada e preocupada com o impacto da série, também a descreveu como alguém com quem por vezes era difícil conviver. Segundo Walker, o seu foco na comédia e na leveza era um contributo tão válido para a série como a interpretação séria de Florida por parte da mesma. Apesar das suas diferenças, Walker e Rowley partilhavam um objetivo comum: fazer de Good Times um sucesso e representar a vida afro-americana de uma forma inédita na televisão. No entanto, as suas visões distintas sobre como alcançar este objetivo levaram a um rompimento significativo entre os dois, que continuou a definir a sua relação mesmo após o cancelamento da série. Nos anos seguintes, Rowley e Walker comentavam ocasionalmente o trabalho um do outro, mas os seus comentários públicos eram frequentemente permeados pelas tensões remanescentes da sua época em Good Times. Holly, em particular, manteve-se vocal sobre a sua decepção com a forma como a série evoluiu e como a personagem de Walker foi retratada. Mesmo com Walker a desfrutar do sucesso da sua catchphrase e da popularidade de JJ, os sentimentos de frustração de Rowley persistiram. Em última análise, a animosidade de Esther Rowley em relação a Jimmy Walker pode ser vista como um reflexo das suas preocupações mais amplas sobre a representação de personagens negras em Hollywood e a necessidade de representações sérias e multifacetadas da vida afro-americana. Enquanto a personagem cômica e descontraída de Walker trazia leveza ao programa, a personagem de Rowley Florida Evans representava uma abordagem mais realista e matizada das lutas e triunfos das famílias negras. A tensão entre estas duas abordagens criou uma divisão que nunca foi totalmente sanada, e foi um dos aspectos definidores de Good Times, tanto dentro como fora do ecrã. Para além do seu trabalho na televisão, Rowley era conhecida pelo seu ativismo, especialmente pela sua defesa de uma maior representatividade dos atores negros na indústria do entretenimento. Lutou incansavelmente por melhores oportunidades e papéis para as mulheres afro-americanas, e usou a sua influência para se manifestar sobre questões sociais, particularmente as que afetavam a comunidade negra. Esther Hall faleceu a 17 de novembro de 1998, aos 78 anos. A sua morte representou a perda de uma das figuras mais importantes da história da televisão. Mas o seu legado continua vivo. Quebrou barreiras para as mulheres negras em Hollywood e provou que as atrizes afro-americanas podiam ser poderosas e multifacetadas. A sua interpretação de Florida Evans continua a ser um símbolo duradouro da força do amor e da resiliência que definiram as famílias afro-americanas durante a década de 1970 e mais além. A carreira de Esther Hall foi uma prova do poder da perseverança e da importância de nos mantermos fiéis à própria visão artística. Ela demonstrou que o sucesso em Hollywood podia ser alcançado sem comprometer os próprios valores, e usou a sua influência para dar voz àqueles que muitas vezes eram silenciados. O seu trabalho em Good Times não só impactou a indústria televisiva, como também deixou uma marca indelével no panorama cultural da época. O seu legado continua a inspirar atores e atrizes até hoje, especialmente aqueles que procuram papéis que desafiem estereótipos e mostrem a profundidade das personagens negras. O trabalho de Rowley serve como um lembrete da importância da representatividade e do poder da narrativa na criação de uma indústria do entretenimento mais inclusiva e diversificada.
Os contributos de Esther Hall para a televisão e para o cinema consolidaram o seu lugar como uma das atrizes mais influentes da sua geração. Através da sua interpretação de personagens afro-americanas complexas e autênticas, ajudou a preparar o caminho para as futuras gerações de mulheres negras em Hollywood. Mesmo que já não esteja entre nós, a sua influência perdura e a sua notável carreira será sempre recordada como um pilar na história da televisão e do cinema americanos.